Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre gráfico da função do primeiro grau, ok? Nosso objetivo hoje é construir o gráfico dessa função. Mas para começar, eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente define uma função do primeiro grau. E ela é definida da seguinte maneira, olha só. F de x é igual a x mais b, ok? É assim que eu defino uma função do primeiro grau. Esse f de x a gente também pode chamar de y. Então, essa função eu posso definir também dessa exata maneira. Y é igual a x mais b. A gente vai olhar no livro, né, os exercícios, as atividades, mas assim, y igual a x mais b. As considerações que a gente tem que fazer aqui é apenas essa, a mais importante. Esse nosso a, ele tem que ser diferente de zero, ok? Por quê? Porque se o a for zero, percebam que 0 vezes x é zero. E se a letra x sumir daqui, ó, eu não tenho mais função do primeiro grau, porque sobraria apenas o b. Você vai me dizer, mas professor, eu estou vendo 3 letras. Não, você só está vendo uma letra, a letra x. Ó. A letra A e a letra B são números. Então, aqui a gente também considera que A e B pertencem aos reais, ok? A e B são números reais. Pode ser qualquer número, a letra A e a letra B. Quem vai ser letra na função, que não vai ser número, né, no caso da função, é o x, né? O x aqui na função ele representa a letra x mesmo, ok? E a gente sabe que o grau de uma função ela é dada pelo maior expoente da variável. Então, a variável aqui é x, o expoente do x é 1, ó, fica aqui em cima oculto. Então, essa função é do primeiro grau, porque o expoente da variável x vale 1, beleza? Outras informações importantes que eu posso destacar aqui é a seguinte, ó. Esse termo AX, ele representa realmente o eixo x, ó, da função. E esse B representa o eixo y da minha função, ok? Então, cada termo aqui representa um eixo. O x representa, claro, o eixo x das abscissas e o B representa o eixo y das ordenadas, beleza? Então, essa é a definição básica para uma função do primeiro grau. Agora, olha só, a gente vai, de fato, construir o gráfico de uma função do primeiro grau e eu coloquei essa função para a gente ter como exemplo. Y é igual a x mais 2. Como é, professor, que eu construo o gráfico de uma função? Olha só, eu fiz isso aqui observando 3 passos que a gente deve seguir, ok? Eu tenho 3 etapas para construir o gráfico dessa função, beleza? A primeira etapa, o primeiro passo é isso aqui, ó. Eu vou precisar fazer uma tabela, tenho que atribuir valores a x, determinar o valor de y, que seria a resolução desse cálculo simples aqui, ó, ok? E por último, eu vou criar um par ordenado xy, beleza? Então, fazendo passo a passo, a gente vai compreender como é que se faz isso aqui. Então, vejam bem, primeiro eu preciso de uma tabela. Então, olha só, já tenho uma tabela aqui. A sua tabela, para qualquer função que você for resolver, ela vai ser sempre desse jeito. 4 colunas e 4 linhas. A segunda coluna, você vai deixar ela bem grande, porque é na segunda coluna que eu vou fazer esse cálculo aqui, ok? Então, olha só, como é que eu faço? Como é que eu trabalho isso aqui? Vamos ver. Nessa primeira linha, eu vou colocar só as informações, sempre do mesmo jeito. Como assim? Primeira coluna é sempre os valores de x, então vou representar aqui pelo x. Primeira linha, segunda coluna aqui, olha só, é a minha função. Então, nesse caso aqui, eu vou só repetir essa função, ó. Vou pegar essa função e vou reescrever ela aqui do mesmo jeito, ó. Y é igual a x mais 2, ok? Aqui, olha só, nessa terceira coluna é o resultado da função. O resultado da função é o y igual. Então, aqui é o valor de y. E, por fim, é isso aqui, ó, criar o par ordenado xy. Então, aqui é o par ordenado xy, beleza? Agora, eu vou começar a resolver. Observa que para resolver, para achar o valor do y, eu preciso saber quanto vale o x. E o valor do x é o valor da primeira coluna. O detalhe importante aqui é, esses valores de x é eu que determino. Eu posso escolher qualquer valor. Geralmente, uma função do primeiro grau, eu vou colocar no máximo 3 números aqui para x. E como a gente é inteligente, nós vamos escolher os números menores, ok? E tanto faz. Então, eu vou fazer assim, vou escolher um valor negativo, um valor neutro que é o 0 e um valor positivo.
Então, para qualquer função do primeiro grau que você for resolver, para qualquer uma, você pode usar sempre esses mesmos números. Olha só, menos 1, 0 e 1. Sempre, ok? Sempre. Então, já fiz isso. Já atribuí o valor de x. Agora, eu vou trabalhar em cada linha, ok? Resolvendo essa função, beleza? Como assim? Aonde tem x, eu vou trocar pelo número que eu determinei que x vale. Ó. Nessa segunda linha, eu estou dizendo que x vale menos 1. Então, olha só, na minha função vai ficar assim, ó, y é igual, ao invés de eu repetir o x, eu vou colocar o menos 1, que é o valor que ele está valendo aqui nessa linha. Ó. Então, fica menos 1 mais 2, ok? Porque eu só vou trocar o x, ok? O resto que é número vai permanecer para mim fazer o cálculo. E aí é só calcular, ok? Menos 1 mais 2 é a mesma coisa que 2 menos 1, que é 1. Então, 1 é o resultado. E esse 1 vale quem, pessoal? X ou y? Esse número 1 representa o y. Olha aqui, ó. Y é igual a 1. Então, esse 1 é o valor do y, beleza? Vejam que agora eu já tenho o valor do x nessa linha. O x vale menos 1. E o y vale 1, ok? Com os valores de x e y, eu vou montar isso aqui, ó, para ordenado. Então, olha, sempre entre parênteses. Primeiro valor sempre é o de x. É o valor que você já atribuiu no começo, ó, menos 1, não muda. E o valor do y é o resultado da conta nessa linha, é 1 positivo. Então, esse é o primeiro par ordenado, menos 1 e 1, ok? E assim eu trabalho todos os outros. Ó. Nessa linha, eu tenho a mesma coisa. Ó. Y é igual. Qual é o valor do x nessa linha? X vale 0 aqui, ó, 0. Então, fica 0 mais 2 é igual. E aí é só somar, fazer a conta. 0 mais 2 é 2. Esse 2 é o resultado, então representa y. Então, fica nessa coluna. É 2. Por fim, eu vou criar o par ordenado. Sempre é o primeiro valor, que representa x, ó. Já está aqui, ó, definido anteriormente, x é 0, nessa linha. E quando o x é 0, o y vale quanto? Está valendo 2, ó. Então, é 0 e 2 esse par ordenado. Eu vou terminar agora, né? Última linha, ó, terminando, beleza? Y é igual. X vale quanto nessa linha? X vale 1, ó. Então, fica 1 mais 2. O resultado é 3. E o resultado representa y, beleza? Criando esse par ordenado, nessa linha x vale 1, separo com vírgula, y vale 3, ó, ok? Então, eu já tenho aqui, ó, as minhas 3 coordenadas. Com isso aqui é possível eu traçar o plano cartesiano e determinar o gráfico dessa função, ok? Então, agora a gente vai fazer o passo 2, que é construir o plano cartesiano, beleza? Vamos lá. Forma um ângulo de 90 graus, tá certinho. Aqui no meio é a origem, é o 0, viu? A gente já sabe. Essa reta aqui, olha, horizontal é o eixo x das abscissas. Essa reta vertical para cima é o eixo y, viu? A gente já sabe, é as ordenadas y, beleza? E antes de traçar as coordenadas, eu preciso numerar a minha reta, ok? Como é que eu vou numerar essa reta? Isso é importante. Eu só preciso colocar na reta x, os valores de x que estão aqui, ó. Só esses 3. E no eixo y, eu só preciso colocar os valores de y que estão aqui, ó. Nada além disso, beleza? Então, é só você observar. Olha só, eu sempre vou partir da origem do 0, ó. Por exemplo, aqui eu tenho 0, tá bem aqui, ok? No x, ó. Os valores de x são menos 1, 0 e 1. Então, olha só, eu vou começar pelo 1. Eu vou dizer, ó, que esse espaço, ó, da origem até aqui vale 1. Então, aqui é o 1. E o x é menos 1, então é atrás do 0. Porém, eu tenho que observar que a distância, ó, tem que ser a mesma, ok? Se você for fazer igual eu aqui no olhômetro, tenta fazer o mais próximo possível da realidade, viu? Dos espaços, porque senão o gráfico não vai ficar certinho, vai ficar errado, ok? Então, faz o mais certo possível. Então, esses são os valores de x. Os valores do eixo y são esses aqui, ó, 1, 2 e 3, então é tudo positivo. Então, olha só, está todo mundo aqui em cima do 0. Lembrando que a distância aqui, ó, uma unidade de medida é sempre a mesma. Eu determinei que é esse espaço aqui. Então, aqui para cima, eu tenho que tentar seguir a mesma coisa. Ó. Então, supondo que aqui é o 1, eu vou dobrar aqui, ó, supor que aqui é o 2, eu vou supor que aqui é o 3, ok? Não está perfeito, mas eu acho que dá para a gente compreender, beleza? Depois disso, é só você traçar as coordenadas, olha só. Primeira coordenada é menos 1 e 1. Lembrando, o primeiro valor aqui, ó, sempre representa x. Então, olha aqui, ó, de menos 1, eu vou subir até o 1 de y. Então, olha só, seria fazer o pontilhado. Chegando aqui, ó, eu traço a bolinha. É a primeira coordenada.
Segunda coordenada aqui, olha só, x vale 0 e y vale 2. A gente já sabe que quando o x é 0, eu marco o pontinho em cima do 2 no eixo y, que ele pertence. Ó. Então, o pontinho fica aqui. Ó. Aqui é a coordenada. Beleza? E a última coordenada, x vale 1 e y vale 3. Ó. Então, x vale 1 positivo e y está lá em cima. Então, olha, o pontilhado vai subir, encontrar o y. A interseção aqui, ó, é a minha coordenada, beleza? Então, vejam, eu já tracei as 3 coordenadas, tudo que eu precisava. Agora, é só criar o gráfico da função. O gráfico da função é quando eu ligar todos os 3 pontos com uma linha reta, ok? Vejam que isso aqui, esses pontos estão alinhados. Então, se estão alinhados, é uma linha reta. Então, eu faço apenas isso, ó. Olha só, vou traçar uma linha ligando os 3 pontos, beleza? E isso aqui, ó, é o gráfico da minha função do primeiro grau. Aí, uma definição aqui, ó. Toda função do primeiro grau, ela vai ter como gráfico uma reta, viu? Se é função do primeiro grau, o gráfico dela sempre é uma linha reta, beleza? Essa é a nossa observação. Aí eu espero que tenha dado para ajudar, né? Que a gente tenha conseguido construir o nosso plano cartesiano. O terceiro passo que eu ia mostrar é o que eu já fiz aqui, né? Nós teríamos que traçar as coordenadas no plano e determinar o gráfico. Foi o que a gente já fez, beleza? Então, era isso. Os 3 passos para construir uma função do primeiro grau. O gráfico de uma função do primeiro grau, ok?